Oriente Médio, uma região geográfica historicamente estratégica, sendo atualmente conhecida por seus conflitos e riquezas. É talvez a região mais importante do mundo quando se trata de história, além de ser repleta de diversidade cultural, infinita e diversas paisagens. Agora, pessoal, eu convido você para ver um pouquinho sobre o berço da civilização humana em alguns fatos sobre o Oriente Médio. Com uma extensão que ultrapassa os 7 milhões de quilômetros quadrados, o Oriente Médio localiza-se predominantemente na Ásia Ocidental, situando-se no ponto de convergência entre a África, a Ásia e a Europa. A definição precisa de quantos países compõem essa região permanece debatida, variando conforme as perspectivas geográficas e políticas adotadas. Em um conceito mais amplo, considera-se que ela seja composta por 17 países e territórios, como o de Gaza e os britânicos localizados no Chipre. A Arábia Saudita destaca-se como o maior entre esses países, com uma área de 2,2 milhões de quilômetros quadrados, enquanto que o Bahrein ocupa a posição de menor extensão, com apenas 771 quilômetros quadrados. As similaridades, as características socioeconômicas e religiosas entre muitos desses países contribuem para a heterogeneidade da região. O Oriente Médio pode ser dividido de algumas maneiras. A primeira é que envolve a geografia física e política. Temos também a Península Arábica, a região do Levante, a Península Anatólia, onde está a Turquia, países do Golfo e o Sinai, que pertence ao Egito. Outra divisão que também se vigora baseia-se nos costumes étnicos e culturais, onde temos os países árabes e os não árabes, aqueles que não são árabes, que são Chipre, Israel, Irã e Turquia. Por último, podemos também dividi-los em países insulares, como o Chipre e Bahrein, e os transcontinentais, como o Egito e Turquia. O Oriente Médio é um mosaico de culturas diversas, com a predominância étnica árabe e também com a presença significativa de judeus, persas, armênios, turcos, curdos e outros grupos. A sua população gira em torno de 410 milhões de habitantes, sendo o Egito o mais populoso, com 100 milhões de pessoas. No entanto, uma dinâmica demográfica peculiar se desenrola nos pequenos países do Golfo, como Catar, Bahrein e Emirados Árabes e Kuwait. Nessas nações, a presença de estrangeiros supera a de nativos, sendo os Emirados Árabes o exemplo mais notado, onde 88% da sua população é composta por indivíduos de outras nações. É o berço das primeiras religiões, incluindo o zoroastrismo, possivelmente a religião mais antiga praticada. Essa fé era comum na antiga Pérsia. Além disso, é local de surgimento das religiões monoteístas, como as três grandes religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Essa que surgiu do século VII. Jerusalém assume um papel central como cidade mais sagrada para cristãos e judeus, enquanto que para os muçulmanos ocupa a terceiro lugar, ficando atrás de Meca e Medina, ambas na Arábia Saudita. E um fato interessante é que apenas muçulmanos podem entrar nessas duas cidades sagradas. O islamismo predomina na região, mas exceções são Israel, que tem maioria judeus, e Chipre, onde a maioria é de cristãos. Entre os muçulmanos, existem dois grupos distintos e muitas vezes rivais: os sunitas, que representam quase 90% deles, e os xiitas, que têm maioria no Irã, país esse que rivaliza com a Arábia Saudita. Ambos são potências regionais, em grande parte tomada por desertos, como o Saara e o deserto da Arábia. Seu relevo possui algumas vastas planícies, como a Mesopotâmia, é predominantemente formada por planaltos, como o do Irã e o da Turquia. É por isso que nessas regiões estão as grandes montanhas, que também podem ser encontradas ao sul, ao longo da costa da Península Arábica. Além dessas, temos também a outra península da Anatólia e a Península do Sinai, onde passa o Canal de Suez. Perto dali encontra-se o lago que chamamos de Mar Morto, o ponto mais baixo da superfície da Terra. Falando em mar, a região é banhada pelas águas do Golfo Pérsico, Golfo de Omã, Mar da Arábia, Golfo de Aden, Mar Vermelho e Mar Mediterrâneo. Historicamente, tem sido palco de conflitos. A situação hoje não é muito diferente. Os conflitos atuais são caracterizados por uma cadeia complexa de problemas étnicos, religiosos, políticas e territoriais, devido a influências recentes, como a polarização e mudanças no mundo pós-guerra. Além disso, a presença de grupos extremistas, intervenções externas e rivalidades entre povos contribui para a complexidade desses conflitos. Entre os atuais, podemos citar o Israel e Palestina e as guerras civis na Síria e em Iêmen. A importância econômica da região é imensa. Afinal, ela guarda um dos mais importantes gasgarros econômicos do mundo. Um possível bloqueio de qualquer um deles afetaria toda a economia global e poderia levar o mundo a uma terceira guerra.